Este exercício, ele pede para calcular as correntes e as diferenças de potencial em cada resistor. Então a gente olha que tem vários resistores, 1, 2, 3, 4, 5. Entrando aqui uma corrente de 20 amperes, então vai atravessar o circuito e vai chegar no B, 20 amperes. A corrente se divide, mas a carga não é criada nem perdida, então se entrou 20 amperes no A, lá no B chega a 20 amperes. Então, como é que a gente vai resolver? A ideia é reduzir esses resistores ao resistor equivalente. Então, eu vou olhar onde eu tiver algo em paralelo ou em série, com certeza, eu começo por ali. Então, olhando aqui, eu vejo que esses dois, o de 4 ohms e o de 2 ohms, eles estão em paralelo. Então, o que eu vou fazer? O produto pela soma. 2 vezes 4 dá 8, dividido por 2 mais 4, que é 6. Então, fazendo essa continha, eu vou obter o que? 1,3. Então, eu troco estes dois por 1 aqui, de 1,3 ohms. Eu arredondei o resultado, que é 1,33333. Então, 1,3 aqui, né? Nos demais eu não mexi, no de 24 continua aqui, 8, 6, 12. Então, eu só mexi nesses dois. Então, é assim que a gente faz. Seria minha figura inicial A, do enunciado do problema. Faço uma figurinha B, isso não é perda de tempo, é importante para evitar erros e depois eu vou precisar para achar as correntes. Então agora eu olho nesta segunda figura, eu vejo que aqui os dois estão em série. Então a mesma corrente que passa no de 8 ohms vai passar no de 1,3. Como estão em série é só somar, então no lugar destes dois eu vou colocar aqui na nova figurinha um de 9,3 ohms. O de 24 continua ali, o de 6 e o de 12, eu não mexi. Agora eu vejo que estes dois estão em paralelo, então vou fazer o produto pela soma e no lugar destes dois eu vou colocar um de 6,7 ohms. Vocês podem fazer as continhas usando a calculadora. Então o de 6 ohms e de 12 ohms eu não mexi. Redesenhei aqui, então a figura D já está bem mais simples. Agora eu vejo que estes dois estão em série, então é só somar, vai dar 12,7 ohms. É a mesma corrente, passando nos dois. Finalmente, eu vejo agora que os dois estão em paralelo. Então, o produto pela soma, no final de tudo, a gente obtém que a resistência equivalente é de 6,2 ohms. Deu 6,17, mas estamos arredondando. Então, isso a gente viu em aula. Como é que faz? Eu estou repetindo o procedimento, por isso que eu não detalhei muito. Eu vejo em essência o que está em série e o que está em paralelo e vou redesenhando a figura e trocando esses resistores. Então agora que vem a parte interessante, a parte nova, que seria como que eu acho as correntes. Eu achei a resistência equivalente, o que eu faço agora? Então olhando aqui na figura F, eu vejo que entre A e B está passando uma corrente de 20 amperes, ele falou isso no enunciado, 20 amperes. E eu tenho a resistência equivalente, então vou usar a lei de Ohm, V é igual a IR, a corrente é 20, a resistência 6,2, então vai dar 124 volts, é a DDP entre A e B. Então agora eu faço uma espécie de caminho inverso, eu descobri qual é a diferença de potencial aqui, nessa figura F eu volto lá para a figura E. Então a diferença de potencial aqui é a mesma, 124, ou seja, neste resistor de 12 ohms eu tenho a DDP de 124 volts e no resistor de 12,7 ohms eu também tenho uma DDP de 124 volts. Então agora eu isolo aqui na lei de Ohm, V é igual a IR, eu vou isolar a corrente, então o R está multiplicando, vem dividindo. Corrente vai ser V dividido por R. Então eu tenho a DDP que é 124, olho para este resistor aqui, 12, então vai ser 124 dividido pela resistência que é 12, vai dar 10,3 amperes, ou seja, tem uma corrente aqui de 10,3 amperes. Então a corrente aqui ela era de 20 amperes. Então aqui está entrando uma corrente de 20 amperes, ela vai se dividir. Vai passar por baixo 10,3 amperes, então lá em cima eu nem preciso calcular, vai ter 9,7 amperes passando. Então entrou aqui, que corrente que entrou aqui, 20 amperes, é do enunciado. Vai dividir, então passou por baixo 10,3 amperes,
logicamente tem que passar lá por cima, como a carga se conserva, não é perdida nem criada, então tem que passar 9,7 amperes. Somando vai dar 20. Então, dividiu a corrente, depois se une aqui para chegar no B. Então é assim que eu vou fazendo, vou voltando. Agora, do desenho E, eu vou voltar para o desenho D. Ó. Então, o que, que eu vi? Está passando aqui em cima uma corrente 9,7 amperes. Então, aqui ó, continua sendo 9,7 amperes aqui em cima. No de 12 ohms, eu vejo que está passando, ó, continua aqui a mesma coisa, 10,3 amperes. Então, eu trouxe de lá, ó, corrente aqui embaixo, 10,3, na parte de cima, 9,7. Então, por isso que é importante ter o desenho. Eu vou voltando, né, e vou conseguindo resolver a questão. Então, a mesma corrente aqui, 9,7, está passando aqui, ó, neste de 6 ohms e no de 6,7 ohms. Então, agora eu consigo encontrar o que eu preciso. Eu gostaria de achar as correntes e as DDPs. Então, já achei a corrente que passa aqui em cima, a corrente que passa aqui embaixo, ó. Então, já posso até começar a responder a questão. Qual é a diferença de potencial e qual é a corrente? Então, já tenho valores aí. Muito bem, agora eu vou olhar aqui, ó, eu sei que a DDP entre A e B é 124, e eu gostaria agora de ver qual é a DDP aqui, ó, neste resistor aqui. Eu consigo achar isso, ó. Quem vai ser a diferença de potencial nesse resistor de 6 ohms? Então, eu vou usar que V é igual a IR. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho a corrente que está passando aqui, 9,7, e tenho a resistência. Então, eu estou fazendo ali a continha. 6, que é a resistência, vezes 9,7, isso vai me dar, usando a lei de Ohm, a DDP. Então, a DDP aqui, ó, a queda de potencial neste resistor é de 58,2 volts. Quando eu saio, então, aqui do terminal A da bateria, passei nesse resistor, o potencial muda. Quando eu chego do outro lado, diminuiu 58,2. Aqui eu também posso observar isso. Ou seja, então, eu saí aqui da bateria, eu tenho um VA, então desse lado aqui, ó, eu teria um potencial VA. Então, a hora que eu passei no resistor, cheguei aqui do outro lado, o potencial seria Vx. Então, o que, que eu vejo? Ó? Tem uma variação do potencial. Que variação é essa? Eu anotei aqui, ó. Então, isso aqui seria o nosso, a diferença de potencial entre o A e o X. Então, eu chamei de A maiúsculo, seria diferença de potencial VAX. Muito bem. Então, por que eu fiz isso? Que eu preciso, né, calcular a DDP em todos eles e as correntes. Então, agora, o que eu vejo? Essa corrente continua sendo aqui, ó, de 10,3 amperes. Aqui, nesse resistor de 6 ohms, continua sendo 9,7. Então, aqui eu tenho 9,7 amperes passando neste resistor. Quando chegar aqui, a corrente vai se dividir. Uma parte vai por cima, outra parte por baixo. Então, para descobrir que corrente que vai por cima e qual corrente que vai por baixo, eu preciso saber qual é a diferença de potencial entre esse ponto aqui, ó, que eu chamei de X, né, que tem um potencial Vx, e esse ponto B, ó, que tem um potencial Vb. Né? Então, qual é a diferença de potencial Vx, Vb? Então, eu olho que do A até o B, a variação total é de 124 volts. Quando eu fui do A até o X, a variação foi, eu acabei de calcular, 58,2 volts. Então, para saber qual é a diferença de potencial entre X e B, eu pego 124 menos 58,2. Aí eu vou achar que é 65,8 volts. Então, estes dois aqui, ó, de 24 e de 9,3 ohms, eles estão em paralelo, achei a DDP. Então, agora eu consigo achar qual é a corrente que está passando neste de 24 aqui, ó, ohms. Então, quanto que vai ser? Daí eu tenho lá da lei de Ohm, né, isolando, corrente é V sobre R. Então, eu fiz o cálculo aqui em cima. Achei a DDP, nesse aqui é de 24, então é 65,8 dividido pela resistência. Isso me dá a corrente, 2,7 amperes. Então, aqui está passando
2,7 ampere. Eu até posso já desenhar lá, ó, 2,7 ampere. Aqui no de 6 não mudou, então aqui está passando 9,7 ampere. Então, só desenhei, né? Aqui embaixo, ó, continua, nesse de 12, continua passando 10,3 ampere. Então, não muda, ó, no de 12 é 10,3, no de 6, 9,7. Só que esse 9,7 que passou aqui no resistor de 6 ohms vai dividir entre o de 24 e o de 9,3. Então, eu calculei, achei que é 2,7 que está passando aqui no de 24. Então, aqui embaixo, pela lógica, ó, você chegando nesse ponto 9,7, dividiu, lá em cima foi 2,7, aqui embaixo tem que passar 7, né? Então aqui estaria passando 7 ampere. Essa corrente de 7 ampere é a mesma que está passando aqui, ó. Então 7 ampere. Então é esse o raciocínio que a gente faz, ó. Vai voltando e vai encontrando tudo o que precisa. Então agora eu já sei a corrente que está passando aqui, ó. Eu preciso apenas, para finalizar a questão agora, né, já achei várias correntes, só tem que achar agora a corrente aqui, ó, nos resistores de 4 e de 2 ohms. Então, para isso eu vou ver qual é a diferença de potencial, ó, que eles estão em paralelo, então eu preciso descobrir qual é a DDP, né, nesse de 1,3 que veio daqueles dois. Então, a corrente que está passando aqui nesse de 8 ohms é 7 ampere, então qual é a DDP aqui, ó? Aí eu faço 8 vezes 7, 56. Então quer dizer que eu saí do A, passei no resistor de 6 ohms, teve uma variação. Qual foi a variação do potencial? A gente calculou, ó, que eu tinha aqui, ó, como eu chamei um VA, até chegar aqui, ó, que eu chamei de um VX, eu tive a variação VA-VX 58,2. Agora do VX até chegar aqui, ó, eu vou chamar agora de um VY. Deixa eu só escrever bonitinho aqui que o meu Y ficou meio estranho. Então, eu tenho aqui um VY. Então, eu quero saber qual é a variação entre X e Y, ponto Y, ponto X. Então, eu sei aqui qual é a resistência, sei qual é a corrente. Então, V é igual a IR. Ó. Corrente 7, resistência então 56. Quer dizer que isso aqui é a diferença de potencial entre Y, né? Seria aqui para minha V, X, Y. A diferença de potencial entre o ponto X e o Y. Então, agora eu consigo descobrir qual é a diferença de potencial entre o ponto B, aqui que tem um potencial VB, e o ponto Y. Ou seja, qual é a DDP nesse resistor aqui, ó, VY, VB. Então, eu calculei aqui, ó. Eu vejo que do X até o B, ó, do X até o B eu tenho esse valor, né, que eu calculei. Aqui, ó, do X até o B, 65,8. Então, daqui ó, do X até chegar no B, 65,8. Do X até no Y, ó, deu 56, então eu vou tomar a diferença. 65,8 menos 56. Então, vai dar isso aqui, 9,8. Então, agora eu tenho a DDP, que é 9,8. Então, essa DDP aqui de 9,8 é a DDP daqueles dois lá. Ó. Então, o que eu faço agora? Eu vou calcular finalmente qual é a corrente. Então, eu pego a DDP, que é 9,8, está aqui, ó, que era a corrente, a DDP 9,8, dividido, por exemplo, por esse resistor aqui de baixo, 2 ohms. Então, vai dar 4,9 amperes. Então, aqui eu tenho uma corrente 4,9 amperes. Se aqui está passando 4,9, qual era a corrente que estava vindo aqui? Ó? 7 amperes. Como é que eu sei? Estou lendo aqui embaixo. Corrente que passou no de 8 ohms, 7 amperes. 7 amperes. Então, ela chegou aqui e dividiu. Eu calculei 4,9 aqui embaixo. Então, lá em cima, para dar 7, tem que passar quanto? Né? Tem que passar 2,1 amperes. Vamos ver? Ó. 4 com 2 deu 6, 6,9, 7. Então, eu consegui calcular tudo o que precisava. Aqui nesse de 12, continua naturalmente sendo a corrente de 10,3, né? 10,3 amperes, não alterou isso, né? 10,3 amperes aqui.
Aqui em cima, nesse de 6, estava passando 9,7 amperes, continua. Né? Então aqui, vamos olhar agora o que a gente obteve. Ó. Ao sair do ponto A, era uma corrente de 20 amperes, dividiu, 10,3, 9,7. Então 9,7 aqui por cima, 10,3 aqui. Né? Aí esses 9,7, veio 7 aqui por baixo. Então lá por cima a gente viu aqui que é 2,7 amperes, aqui nesse de 24 volts. Né? Então aqui é 9,7, passou por baixo 7, 2,7 lá. Esse 7 ainda se dividiu aqui entre 4,9 e 2,1. Então depois tudo isso vai se unir e vai chegar a 20 no ponto B. Então tem todas as correntes. Eu queria a corrente no resistor de 2 ohms, 4,9 amperes. No de 4, 2,1. No de 6, 9,7. No de 8, 7. No de 12, 10,3. E finalmente aqui 2,7 amperes. Ele queria também as diferenças de potencial. Então agora eu posso olhar na figura e sei todas. Né? Qual é a diferença de potencial nesse de 12 aqui, ó? Nesse de 12 é a diferença entre A e B, né? Então, nesse de 12, qual é a diferença de potencial? Então é 124 volts. Aí eu vou olhando, né? Qual é a diferença de potencial nesse aqui, ó, de 6 ohms? Daí a gente calculou, né? Viu a resistência vezes a corrente, ó, que é entre A e X. Né? Então deu 58,2. Eu posso colocar então, no de 2 ohms, qual é a DDP, no de 4 ohms, qual é a DDP, qual é no de 6 ohms, no de 8, tenho que olhar também no de 12 e finalmente no de 24. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6. Então eu já vi que no de 12, é esse aqui, ó. Eu achei aqui, ó, DDP 124, levei para lá, é 124. Então, 124 volts. Aí eu tinha achado aqui, ó, nesse de 6, ó, que é a diferença entre A e X, daí eu vi aqui a diferença entre A e X, 58,2. 58,2 volts. Vamos ver agora procurando os outros. Nesse de 24 aqui, ó, é a diferença entre o X e o B, ó, VXVB, onde que eu calculei está aqui, ó, 65,8 volts. Muito bem, quais que ficaram faltando? Eu tenho aqui esse de 8, ó, é VXVY. Então eu calculei aqui, ó, VXVY 56 volts, só para organizar, né, que já está na figura, mas... E finalmente aqui, ó, VYVB, que é essa diferença de potencial que VYVB, eu encontrei aqui 9,8, que é a mesma diferença. Então estes dois aqui, ó, em paralelo, tem a mesma DDP e viraram esse aqui, ó. Então VYVX é essa diferença aqui que deu 9,8. Então aqui é 9,8 volts, 9,8 volts. Resolvemos a questão. Então as correntes eu olho aqui nessa figura, não vou anotar aqui, mas poderia, por exemplo, anotar qual é a corrente no resistor de 2 ohms. Daí eu olharia lá, 4,9 ampere. Mas não vou anotar porque está tudo aqui nessa primeira figura. As DDPs eu procurei para evitar confusão, anotei tudo aqui, seria a resposta. Agora aqui eu olho, ó, corrente no de 2, no de 4, 6, 8, está tudo aqui. Ó. Então chegamos ao final da questão, era isso aí.